Ao longo da história, a Igreja do Senhor, ela só pôde permanecer firme diante das adversidades por meio de homens e mulheres que se mantiveram firmes no propósito do Senhor e por homens e mulheres que mantiveram firmes no seu coração a vida de Cristo. A igreja, ela ao longo do tempo, passou por muitos momentos em que situações parecia que iam destruí-la. Situações que pareciam que iam levar a igreja à falência, mas por causa de homens e mulheres que mantiveram vivo a chama do Espírito no seu interior, a igreja, ela só cresceu, ela multiplicou, ela se desenvolveu, ela espalhou. Querido, a vida da igreja, ela foi feita para ser multiplicada, para ser espalhada. Só que hoje, infelizmente, nós desfrutamos de uma condição de espalhar, que não é o espalhar que Cristo gostaria que acontecesse. Hoje nós vemos irmãos que se espalham por conta própria, mas espalham de viver no meio da comunidade, se espalham de viver como igreja. E o objetivo da igreja é espalhar, mas para multiplicar e não espalhar para dividir. E hoje, querido, nós vivemos uma realidade cristã muito aquém do que Deus de fato espera de nós vivermos. Aquela passagem que diz em Provérbios, eu até vou citar ela aqui no decorrer dessa ministração, aquela passagem de Provérbios que diz que aquele que se isola, levanta contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses, é uma realidade muito comum nos dias de hoje. Nós vemos pessoas se isolando e cada um para o seu canto, e literalmente cada um toma para si aquela famosa frase, cada um por si e Deus por todos. E essa não é a vida verdadeira da igreja que Deus sonhou que nós pudéssemos desfrutar. A vida da igreja é uma vida comunitária. A comunitária vem de comum, e comum vem daquilo que diz respeito a mim e a você. De forma, querido, que se nós vivemos um evangelho que é apenas para nós estamos vivendo o evangelho errado. De forma que se nós estamos vivendo algo que nos isola, que nos separa, que nos torna individualistas, nós estamos vivendo o evangelho errado. E o evangelho, ele foi multiplicado através da vida de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo de Deus e não perderam do seu interior a chama do Espírito. Homens e mulheres morreram martirizados, e você pode ter certeza de uma coisa: eles não morreram martirizados sem estarem por dentro revestidos do Espírito Santo. Homens e mulheres que por dentro desfaleceram, eles negaram a fé. Homens e mulheres que por dentro desfaleceram, recuaram na fé. Todos os homens e mulheres que foram martirizados, tiveram o seu sangue derramado, a sua cabeça decapitada, os seus membros separados do seu corpo, foram homens e mulheres que mantiveram firme uma convicção no seu interior, que mantiveram firme a chama do Espírito queimando dentro de si. E nós vemos uma realidade tão diferente nos dias de hoje, porque é uma geração de crente tão fraco, de crente tão infantil, que qualquer coisa os demove da igreja, que qualquer coisa os remove da comunhão, que qualquer coisa é suficiente para fazê-los recuar na fé. E querido, essa não é a igreja do Senhor. Se você lê na palavra a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante, querido. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você, querido, foi programado, você foi chamado, você foi estabelecido por Deus para triunfar sobre as portas do inferno e não o contrário. Você foi chamado para vencer e não para ser derrotado.
Você foi chamado, querido, para junto com Jesus pisar na cabeça da serpente e não ser devorado por ela, não ser envolvido por ela. A serpente dos últimos dias, ela está, nos enredando de tal forma que nós estamos pouco a pouco sendo sufocados. Não se iluda, querido. Uma serpente, quando ela vai matar um animal grande, maior do que ela, já viu a sucuri? A sucuri, ela, por ser muito grande, ela precisa captar, ela precisa pegar presas que são maiores, porque ela tem um estômago grande para ser saciado, e ela mata por constrição, ela aperta, e pouco a pouco ela vai sufocando a sua vítima, até que a sua vítima morre por sufocamento. E aí, querido, ela vai apertando e a vítima vai ficando sem ar, e ela aperta um pouco mais e vai ficando mais sem ar, e ela vai apertando um pouco mais, e aí os ossos começam a quebrar. Essa é a geração que nós vemos hoje, uma geração que está sucumbindo diante do abraço da serpente, uma geração que não aguenta nada, homens e mulheres que tão facilmente se demovem da sua fé, recuam, olham para trás, soltam a mão do arado, desanimam, desistem. Querido, a Bíblia diz que a glória que em nós há de ser revelada, ela não pode ser comparada a nada do que nós vimos até hoje. Mas eu pergunto sobre quem essa glória há de ser revelada. Eu te digo, sobre aqueles que permaneceram firmes até o fim. Jesus disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa fala de glória, irmão. Sabe, os últimos dias vão exigir de você muito mais firmeza, muito mais constância, muito mais paixão, muito mais fome, muito mais sede, muito mais desejo, muito mais fogo do Espírito no seu interior. Os últimos dias vão exigir de você muito mais firmeza aí dentro. Os últimos dias vão exigir de você que você seja cheio do Espírito Santo. Veja, Jesus havia morrido e ele ressuscitou, e ele apareceu para os seus discípulos, e ele andou depois da sua ressurreição 40 dias aparecendo para os seus discípulos, e antes dele subir ao céu, alguns instantes, alguns momentos antes dele subir ao céu, ele disse para os seus discípulos: olha, não vá para lugar nenhum, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram aquilo que Jesus havia dito a eles. Veja, eles tinham muitas coisas a compartilhar, porque eles foram testemunhas de muitas coisas que Jesus fez e daquilo que Jesus falou. Na nossa linguagem, os discípulos de Jesus tinham muito a compartilhar, mas Jesus não os mandou compartilhar enquanto eles não fossem cheios do Espírito. Jesus não mandou eles saírem proclamando enquanto eles não fossem revestidos de poder. Sabe, irmão, às vezes eu sou tentado a fazer uma coisa, vou confessar uma fraqueza, calma que não é pecado. Às vezes eu sou tentado, sabe o quê? A colocar algumas regras aqui, como igreja. Aquelas regrinhas básicas, sabe? Não faça isso, não faça aquilo, não toques nisso, não toques naquilo. Regrinhas que a religião coloca. Porque eu percebo, querido, que muitos de nós não sabemos usar da liberdade que temos para servir ao Senhor. Ao contrário, usamos da liberdade que temos para dar ocasião à carne. Querido, a liberdade não foi sonhada para viver do jeito que você quer. A liberdade foi planejada para viver segundo aquilo que Deus deseja que você viva. E aí, irmão, às vezes eu olho para as igrejas que nós às vezes chamamos de religiosas, e que nós sabemos que de fato existem muitos padrões que são humanos, meramente humanos, regras, sabe? Eu não estou falando de doutrina, porque doutrina é bíblico, eu estou falando de usos e costumes humanos.
Só que quando eu olho muitas vezes para essas igrejas, eu vejo que as pessoas levam as coisas mais a sérias do que nós. Nós que dizemos ter uma liberdade, mas não sabemos aproveitá-la como Deus espera. E às vezes eu sou meio que tentado, sabe, a colocar algumas regrinhas, porque nós não sabemos usar o que nós temos do jeito certo. E assim, de verdade, a Bíblia diz: enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo. Ele é posto ao cuidado de tutores e curadores, até que ele venha a amadurecer. Um escravo, sabe do que ele precisa, querido? De lei. É disso que um escravo precisa. E às vezes eu sou tentado a te dar um pouquinho de lei, porque você quer viver como escravo. Sabe, eu entendo que a liberdade é para gente que está amadurecendo e não para gente infantil. Porque a liberdade para gente infantil só vai ser libertinagem, para fazer o que quer, para ser irresponsável, para ser inconsequente, para dar ocasião à carne. Sabe, aqui nesse lugar eu não tento ensinar a você outra coisa que não seja viver com Deus, ter liberdade com o Espírito Santo. Eu não estou falando que eu sou perfeito e consigo pregar uma palavra de graça o tempo todo para você. Eu sei que em muitos momentos a minha palavra, e eu quero que Deus me ensine a sair desse lugar, em muitos momentos talvez a minha palavra seja misturada com um pouco de lei. Mas eu quero chegar num lugar onde eu consigo transmitir a graça para você. Mas, querido, eu quero transmitir a graça para você e você entender de fato o que ela é e usar a graça para viver da maneira como Deus espera que você viva. Porque a Bíblia diz que alguns, não sabendo usar da graça, tornaram a graça vã. A graça não pode ser algo vã para você, algo que você toma em vão, algo que te faz viver relaxadamente, displicentemente, de qualquer jeito. Eu estou no tempo da graça, eu sou da época da graça. Se a sua graça não te faz servir a Deus, você vive debaixo de uma desgraça. Nenhuma liberdade é de fato liberdade se não for vivida em Deus. Qualquer liberdade que é vivida para si mesmo se torna escravidão. A pergunta é: de quem você é servo? Do Senhor ou de si mesmo? O quanto você usa da liberdade que você tem diz o quão livre ou o quão preso você é. Você teve liberdade para fazer o que você queria durante o dia de hoje. O que você fez? Como você aproveitou seu dia? O quanto você investiu em si mesmo? O quanto você se dedicou mais ao Senhor? O quanto você colocou como meta para si mesmo se aproximar de Deus? Você acordou hoje e disse: hoje é o dia que o Senhor fez para que eu pudesse estar com Ele. O que você teve por meta durante todo esse dia? O que permeou a sua mente durante o dia, sua consciência? Será que você só atinou para estar com Deus porque você se lembrou que hoje às 7 horas da noite tinha culto? Ou durante o dia você se lembrou que o Senhor te agraciou com a dádiva, com a bênção de viver mais uma vez, e de mais uma vez estar na presença dEle, e de mais uma vez se envolver com Ele, e de mais uma vez ouvir a palavra que sai da boca dEle? Você se atinou para essas coisas durante esse dia? Porque, querido, é isso que torna você cheio de Deus. É isso que traz, sabe, completude para o seu interior, que vai fazer você se sentir fortalecido, rejuvenescido, restaurado, animado. Querido, pessoas desanimadas são pessoas que se desgarraram da fé. Claro, há momentos de desânimo, Paulo falou sobre isso. Ele passou por tantas coisas, mas uma coisa é ter momentos de desânimo, outra coisa é viver debaixo do desânimo. Quem vive debaixo do desânimo é porque se perdeu da fé.
abandonou a fé, porque a vida da fé não é desanimadora, a vida da fé é fortalecedora, ela traz um novo ânimo, ela traz para você todos os dias um motivo, uma razão pela qual você deve continuar a sua jornada. Mas se todos os dias você está desanimado, você perdeu alguma coisa aí dentro. Se todos os dias você se vê desfalecido, alguma coisa você perdeu aí dentro. E está na hora dessa lâmpada se acender para você encontrar a dracma que você perdeu no seu interior. O que de valor você perdeu, irmão? Deixa eu te dizer, está aí dentro de você. A parábola da dracma perdida não foi perdida fora de casa, foi perdida dentro de casa. O que você perdeu no seu interior? Eu posso te dizer, faça como aquela mulher, acenda a luz. Varra a sua casa e encontre o que você perdeu e restaure o valor daquilo que nunca deveria ter sido perdido na sua vida. Só assim, querido, as coisas vão voltar a ter sentido para você. Só assim você vai encontrar a ter uma razão e uma esperança pela qual viver e pela qual continuar vivendo. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, assim o Senhor brilhará sobre nós. Se você perdeu o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer, você perdeu valores no seu interior. Amanhã não pode ser quinta-feira, amanhã não pode ser mais um dia, amanhã tem que ser o dia que o Senhor fez para que você estivesse com Ele. Mas se amanhã se repetir apenas mais uma quinta-feira de mais uma semana, sem com que você tenha uma experiência, sem com que você tenha um contato, sem com que você tenha um vislumbre, sem com que você tenha algo íntimo com o Senhor, foi só mais um dia no qual você jogou as traças. Eu quero te perguntar uma coisa: do que você vive pleno? Do que você vive cheio? Do que você transborda? Esse é o tema dessa palavra. Do que você vive pleno? Do que está transbordando na sua vida? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Acho que hoje eu estou meio Luciano Subirá, né? Sem ponto e vírgula, sem pausa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 44 até o 52. Aqui diz assim: no sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Querido, olha que vergonha. Deixa eu fazer uma pausa aqui já logo no começo. Olha que vergonha para nós cristãos. Vou ler de novo. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Olha aí para aí ao seu lado. Está quase toda a população da cidade aqui? Por quê? Querido, você escute, olha para mim. Olha para mim. Você é o órgão reprodutor de Deus nessa terra. Eu vou repetir, para você acordar. Você é o órgão reprodutor de Deus nessa terra. Eu vou falar mais uma vez para ver se isso desce no seu coração e se isso se torna verdade na sua mente. Você é o órgão reprodutor de Deus nessa terra. Mas a questão é, como
esse órgão está? Produzindo ou estéril? Quem você acha que vai encher as cadeiras de um lugar? Sou eu? Ou é você? Meu papel, querido, eu já falei isso aqui. Meu papel é receber de Deus e transmitir para você. Eu sou um só, vocês são vários. Vocês podem multiplicar muito mais pessoas do que eu sozinho. Ovelha gera ovelha. Quem você está multiplicando? Quem você está gerando? Sabe, eu tenho visto e eu tenho me preocupado com a saúde de alguns. A saúde no sentido do espírito, a saúde espiritual. Porque uma ovelha, ela só não gera outra se ela estiver doente. Eu vou repetir 2 vezes, 3 vezes o que eu acabei de dizer. Porque você precisa ter um encontro consigo mesmo, irmão. Uma ovelha só não gera outra se ela estiver doente. Vou repetir de novo. Uma ovelha só não gera outra se ela estiver doente. Quem você está gerando? Cadê seus frutos? Porque culto a culto eu só vejo sua cara aqui. Cadê a cidade? Não pense que eu estou me eximindo da minha responsabilidade, querido. Então não. Sei muito bem da minha responsabilidade. Sou responsável por gerar ovelhas saudáveis. Essa é a minha responsabilidade. E a sua responsabilidade é ouvir a voz do seu pastor e se sujeitar para ser curado por meio dele. E uma vez, querido, que você se sujeita e você é curado, você passa a ter capacidade de reproduzir pessoas. Quem você está reproduzindo? O texto aqui diz que quase toda a cidade. É interessante, na verdade é engraçado que a gente olha hoje e se nós convidamos alguém para ouvir a palavra do Senhor, capaz deles debocharem da nossa cara. Porque eles olham para nós e eles não veem razão pela qual devem seguir o mesmo caminho que nós. Pergunte-se, irmão, quem está olhando para você e encontrando razão pela qual seguir o mesmo caminho que você? Vamos para vários lugares, mas quem nesses lugares olham para nós e sentem desejo de seguir o mesmo caminho que nós? Eis a questão. Vamos trabalhar, vamos para tantos lugares e quem, ao olhar para nós, quer se inspirar em nós? Tem alguma coisa errada. E você pode ter certeza, não é com Deus. Eu sei aonde é, no seu interior. Aí está a razão de tudo. A maneira como eu e você temos vivido e do que estamos cheios e do que estamos plenos é o que está fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Vamos continuar o texto. Verso 45. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor.
E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Agora, o verso 52 está o que eu quero dizer com você. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Pode olhar para mim. Minha pergunta é, em cima desse verso 52, do que você vive pleno, cheio, e do que você transborda? Lembra que eu comecei dizendo que a igreja desde os primórdios sofreu perseguição? E que a igreja permaneceu sendo multiplicada por meio de pessoas que mantiveram no seu interior a vida de Deus pujante, pulsante, real, permanente, firme dentro de si. Homens e mulheres, a Bíblia diz, que não tiveram como preciosas a sua própria vida aos seus próprios olhos. Homens e mulheres que se sujeitaram a passar a fio da espada, a serem lançados dentro de arenas, em cova de leões. Homens e mulheres que se submeteram a ser queimados vivos. Foram homens e mulheres que mantiveram no seu interior a chama do Espírito acesa, a lâmpada deles não se apagou. Foram homens e mulheres que perseveraram até o fim. Foram homens e mulheres que não abdicaram de valores e princípios. Homens e mulheres que se mantiveram orando. Homens e mulheres que se mantiveram envolvidos com a palavra de Deus. Foram esses homens e mulheres que puderam fazer a diferença. Foram por causa desses homens e mulheres que eu e você recebemos o Evangelho. Minha esposa estava lendo um livro, ontem ela compartilhava algo comigo de uma mulher. Como é que era o nome da mulher, meu bem? Era difícil o nome dela, né? Essa mulher era tão piedosa e entregue ao Senhor, que fizeram toda forma de barbaridade. Foi Nero, né? Na época do imperador Nero, imperador romano, um dos homens que desfecharam uma das maiores perseguições aos cristãos. E ele fez tantos absurdos com essa mulher, e essa mulher não se demoveu um passo sequer para trás em abandonar o Senhor. Ele submeteu essa mulher e a família dela a torturas terríveis. Ela me contava que certa vez pegaram ela e a família dela, que tinha crianças, né, meu bem? E bateram por quanto tempo nas mãos? Por 2 horas consecutivas nas mãos dela, com barras, pedaços de pau. Bateram constantemente nas mãos delas e dos filhos, e diz que nada aconteceu com eles. O que mais que aconteceu com eles, meu bem? Foram colocados numa fogueira e não foram queimados, é isso? Sabe por que eles não foram queimados? Porque o interior deles queimava mais do que o exterior. Foram homens e mulheres que se mantiveram cheios de Deus por dentro e não temeram a morte. Não é essa geração de hoje que, se não tem like, desvia, que se não tem view, desvia. Eu postei uma foto e o fulano não compartilhou e já ficou ressentido. Que geração fraca! Cadê aquela geração que diz: filhinhos, que João disse, vocês são fortes e têm desvencido o maligno? Cadê essa geração? Não é a geração que nós estamos vendo hoje, que vive em prol da internet, que vive em prol das redes sociais, que se não tiver visualização é capaz de tirar a própria vida. É essa geração que vai vencer o diabo? Te garanto que não. A geração que vai vencer o diabo, querido, é a geração que se enche da presença do Espírito Santo e permanece cheio até o fim. Não é a geração que vive bicudo e ressentido e que não sabe perdoar.
que não sabe vencer nas mínimas coisas. Cadê os homens e mulheres que vão parar de temer, querido, a morte? E vão prezar pela vida, mas não é a vida do homem, é a vida eterna. Cadê os homens e mulheres que vão escolher negar a si mesmo dia a dia, tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Qual foi o último dia que você escolheu jejuar, irmão? Para negar a si mesmo, para dizer não para a sua carne. Qual foi o último dia que você propôs no seu coração pelo menos orar 1 hora em outras línguas, para receber mais de Deus? Qual foi o último dia que você propôs, sabe, pegar a Bíblia e meter a cara nela e falar: hoje eu não faço nada com ninguém que não seja estar na presença do Senhor? Qual foi, querido? Sabe, hoje os nossos atrativos e as nossas distrações, querido, essa palavra tem queimado tão forte no meu coração: distrações. Esse é o mal das nossas vidas, esse é o mal desse século, distrações. E eu vou falar isso, é uma outra palavra, eu vou falar isso num outro tempo. Distrações roubam de você o propósito de Deus, distrações roubarão o seu chamado, distrações roubarão a sua missão, distrações roubarão os seus objetivos. E tudo que o diabo tem para você é uma distração. Uma distração. O que é uma distração? É fazer você agir em outras coisas. Distração é levar você a se envolver com outras coisas. Cadê os crentes focados? Cadê os jovens, sabe? Pelo amor de Deus, cadê os jovens que falam assim: hoje eu vou ficar metade do dia sem pegar no celular e mexer em rede social? Cadê? Subir aqui, aprender a tocar um violão, cantar uma canção, até eu faço. Se você quiser, eu pego o violão aqui e começo a tocar e cantar. Não sei muito não, mas eu faço. Eu quero saber da vida de Deus fluindo do seu interior. É disso que eu quero saber. Eu não quero ouvir música, eu quero ouvir o som do céu. É isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir canções que está todo mundo cantando. Eu quero ouvir canções que o céu está cantando. Eu quero um derramar de unção daqui de cima para tocar quem está aí embaixo e fazer, sabe, quem está aí embaixo querer subir mais alto. E isso eu tenho falado para mim mesmo. Eu falei hoje à tarde com o Senhor. Terminei de meditar na minha palavra, falei: Senhor, se essa é a palavra que o Senhor tem para nós, que assim seja. Se tiver alguma coisa que o Senhor não quer falar, não fale, mas se tiver alguma coisa que o Senhor quiser dizer, diga. E eu disse mais: Senhor, que as minhas palavras comecem a ser carregadas de vida, de verdade, de unção, para que possa mudar a vida desse povo, para que possa despedaçar o jugo, porque a Bíblia diz que é a unção que despedaça o jugo. Sabe, eu não quero mais ficar jogando palavra ao vento com você, irmão, mais uma palavra e outra palavra, e ver você continuar da mesma forma. Se o que eu estou pregando para você é verdade, então a sua vida tem que mudar, porque se ela não muda, é você que não está querendo viver a verdade. Se a palavra diz: abandone o pecado, e você continua nela, não é Cristo que você está seguindo, é outro. Às vezes eu tento ser muito macio e delicado com você, irmão, para não te ofender, mas tem hora que não dá. Jesus ofendia pessoas porque ele pregava a verdade, e a verdade confronta. A verdade alinha, a verdade corrige. A verdade exorta, edifica, transforma. E eu não entendo pessoas que ficam ofendidas, sendo que elas estão no pecado e elas não querem ter a sua atenção chamada. Elas não querem ser repreendidas. Está no pecado, irmão, você quer ir para o inferno? Você preza a vida ou você preza a morte?
Você tem que dar graças a Deus por homens e mulheres, sabe, que vão dizer para você: está errado, abandona isso. Você tem que dar graças a Deus por homens e mulheres que vão apontar o caminho da graça e dizer para você: Jesus te libertou, mas não é para você viver mais a vida do velho homem. Jesus te libertou para você andar pelo Espírito e vencer nessa terra. Mas nós não valorizamos tanto quanto deveríamos aqueles que nos são enviados. Isso é uma outra palavra. Desprezaram Moisés. Houve 2 momentos na vida de Moisés. Eu não vou entrar nisso agora não, mas houve 2 momentos na vida de Moisés. No primeiro momento, Moisés não estava preparado para seguir o povo, e por isso o povo não quis ouvi-lo. No segundo momento, Moisés estava preparado para conduzir o povo, e ainda assim o povo não quis ouvi-lo. Diga para mim onde está o problema, irmão. Muitas vezes o problema não está em quem está te falando, muitas vezes o problema está em quem está ouvindo, que não quer obedecer o que está ouvindo. Então eu vou refazer a pergunta: do que você vive pleno? Do que você está cheio? Porque é disso que a sua vida se resumirá, irmão. A sua vida vai se resumir daquilo que o enche. Quando você vê uma pessoa maledicente, a vida dela está cheia de maledicência. Uma pessoa que só sabe falar mal de outras pessoas, o interior dela está cheio, como o J.B. Carvalho diz, de ovos de serpente, línguas de Satanás. Tiago diz que a língua, ela é o membro menor do nosso corpo, capaz de mudar o curso da humanidade. E ela põe em fogo um bosque e diz que o final dela é ser incendiada pelo inferno. Uma pessoa maledicente é uma pessoa que está incendiada no seu interior, não pelo fogo do Espírito, mas pelo fogo do inferno. É isso que a está enchendo. Pessoas que só falam mal das outras, elas estão contaminadas, cheias no seu interior de algo que não é a vida de Deus. Eu vou te fazer mais uma vez essa pergunta: do que está cheio o seu interior? Vou te dizer uma coisa: todos nós vivemos com o tanque cheio, irmão. Está todo mundo aqui com o tanque cheio. A questão é, do quê? Ninguém aqui está com o tanque vazio. Ou você está com o tanque cheio de Deus, ou você está com o tanque cheio de outra coisa que não é Deus. Disso você pode ter certeza. Então o que você está exalando? O que você está emanando? O que você está transmitindo? O que você está transbordando? O que tem ocupado o seu interior? Querido, a vida é uma vida de perguntas. Comece a fazer perguntas para si mesmo. Às vezes você vem para a igreja para ouvir uma resposta da boca do pastor e Deus está dizendo para você: ei, a resposta vem da pergunta que você vai fazer para si mesmo. Comece a fazer perguntas para si mesmo e o Senhor vai te responder o que você precisa ouvir. Hoje eu vou na igreja para ouvir uma palavra de Deus para mim, e graças a Deus, Deus fala com você, através de homens e mulheres, mas e quando Ele não quer falar? O que você tem que fazer quando Ele não quer falar? Eu digo, você tem que perguntar a si mesmo as coisas. É interessante, quando Isaías tem a visão lá de Deus, Isaías capítulo 6 eu acho, eu me recordo se é 3 ou 6, eu sei que foi Isaías e está na Bíblia. Deus começa a fazer uma pergunta para Ele mesmo: a quem enviaremos? Deus não está perguntando para Isaías quem que Ele vai enviar, Deus está perguntando para si mesmo: a quem enviaremos? Deus está perguntando para o Filho e para o Espírito Santo: a quem enviaremos?
Quem há de ir por nós? Aí Isaías vendo aquilo, Deus vira assim para o Espírito Santo, vira para Jesus, está ali, vamos imaginar os três aqui, né? Um do lado do outro, assim, um de frente para o outro, e Deus falou assim, cara, quem nós vamos enviar? Jesus, né, vai enviar quem? Espírito Santo, quem há de ir por nós? E Isaías está lá embaixo, lá, ouvindo só a conversa de Deus, as perguntas de Deus, né? Isaías lá embaixo, eu, aqui ó, eu. Aí Deus olha lá para baixo, rapaz, tem alguém ali querendo ir aonde a gente precisa que alguém vá. Deus estava fazendo pergunta para si mesmo: a quem enviaremos? Comece a perguntar para si mesmo: o que tem ocupado o seu interior? Ciúmes? Inveja? Contendas? Facções? Divisões? O que tem ocupado o seu interior? Identifique o que te enche primeiro e você saberá como viverá e onde chegará. Vou repetir. Identifique o que te enche primeiro e você saberá como viverá e onde chegará. Vou repetir algo que eu disse aqui esses dias. Muitos dariam um braço para ouvir o que você está ouvindo. E muitos reagiriam de uma maneira totalmente diferente da qual você reage quando ouve certas coisas como essa. Há pessoas que estão tão famintas e sedentas de Deus, e elas estão querendo receber uma verdade que as liberte, uma verdade que as faça avançar, mas elas estão num lugar, elas se submeteram a um lugar onde o que ensina para elas é religião. E elas estão ouvindo tanta baboseira que elas não sabem como avançar. Mas nós estamos aqui ouvindo uma verdade que liberta, que transforma, que restaura, que redime, que salva, que muda, que enche, que te faz mais perto de Deus, mais semelhante a Cristo, mais cheio de fome, mais cheio de sede, mais cheio de fogo, mais cheio de um monte de coisa, e ficamos assim. É assim que nós reagimos. Que hora você vai se coçar, irmão? Que hora você vai começar a levar a vida do Espírito no seu interior a sério? Comece a fazer perguntas. Por que eu não avanço nessa área? Por que eu não venço esse pecado? Porque eu não consigo me libertar das minhas emoções que me tornam cativo? Por que eu não consigo me libertar do meu sentimentalismo barato, da minha dependência de afetos? Comece a fazer perguntas para si mesmo. Por que eu não consigo abandonar algumas coisas que eu já deveria ter abandonado? Então identifique o que está te enchendo. Você vai saber como viver e aonde você vai chegar. Irmão, se você anda com galinha, não espere voar com as águias. É clichê essa frase, irmão. Mas eu vou repetir ela. Se você anda com galinha, não espere voar com as águias. Ô ditadinho miserável aquele: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu vou dizer para você quem tu serás e onde tu chegarás. As suas companhias definem o lugar onde você chegará. As suas companhias, querido, têm capacidade de transmitir coisas para o seu interior. Eu não sei se você sabe, mas nós somos agentes que transferem verdades e mentiras para dentro uns dos outros. Você pode transmitir muitas coisas para as pessoas, irmão, boas e ruins. E as pessoas podem transmitir muitas coisas para o seu interior, boas e ruins. E com quem você anda vai determinar onde você vai chegar.
Por isso, se você tem andado com Ele, saiba, você vai chegar no fim da sua vida, nós vamos chegar no fim da nossa vida e vamos poder afirmar como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então a pergunta que fica é: da maneira como nós estamos andando, será que chegaremos ao fim da nossa vida e poderemos com tanta convicção afirmarmos que combatemos o bom combate, completamos a carreira e agora podemos guardar a fé? Sabe o que é que vai determinar isso? O que está enchendo o seu interior. Quais verdades governam você? Ô irmão, vou repetir o que eu disse domingo. Não é falar de Cristo, é estar com Cristo. Falar de Cristo, se você ensinar um papagaio, ele vai falar. Pega um papagaio, uma maritaca, e começa a falar Jesus. Eu lembro há muitos anos atrás, o meu vizinho, onde eu morava, tinha um vizinho na parte de trás, ele tinha uma maritaca, a dona dele era evangélica, e eu lembro de todo dia o papagaio cantar: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Senhor. Lembro até hoje, irmão. Eu tinha uns 19 anos de idade. Não, 19? Eu não lembro quantos anos eu tinha, não. Mas todo dia a dona começava a cantar lá e o papagaio emendava: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem. Não é falar de Jesus, é estar com Ele. Não é se vestir bonito e passar um perfume para ir para a igreja, é ser o bom perfume de Cristo no meio dessa terra. Irmão, tem tantas coisas que nós temos que rever. São tantos conceitos que estão enchendo o nosso interior. Deixa eu continuar que eu preciso terminar. Já viu alguma pessoa gananciosa? O que enche o interior dela? Se dar bem. Ela quer acumular para si, juntar para si. Sabe qual lugar que essa pessoa chegará? A um lugar de isolamento. Provérbios diz, repito, aquele que se isola, se levanta contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. Todo interesseiro é alguém ganancioso. E sabe qual é o lugar que ele chega? A um lugar de isolamento. Ele buscará viver sozinho. E aí, todas as vezes que ele quiser alguma coisa de alguém, ele vai procurar alguém. O que te enche, irmão? Nós estamos cheios de alguma coisa. Às vezes usamos a expressão fulano está vazio de Deus, mas estar vazio de Deus não significa estar sem nada. Quer que eu repita? Estar vazio de Deus não significa estar sem nada. Aquele fulano está cheio de outras coisas que não seja Deus. Ah, o fulano está vazio. Tá não. Ele está cheio de outra coisa que não é Deus. Sabe, querido, e é triste olhar que essa realidade, que essa condição, na verdade, é algo existente no nosso meio. Olhar para alguns e ver que são homens e mulheres com potenciais, mas encheram o seu coração de veneno, de porcarias, de futilidades, de coisas desnecessárias. O que é mais importante, irmão? Certa vez perguntaram para um pastor: pastor, o que é mais importante? Orar ou ler a palavra?
O pastor virou e disse: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a direita? O que é mais importante para você? Viver como ímpio ou viver como filho de Deus? O que nos dará continuidade na jornada é o fato de haver plenitude do Espírito em nós. Quer continuar sua jornada? Quem quer continuar sua jornada? Não, você não quer não, eu vou perguntar de novo. Quem quer continuar sua jornada? Tem que haver plenitude do Espírito em você. Você tem que estar cheio do Espírito. Se ele não encher seu interior, querido, esquece. Como é que faz assim, né? Esquece. Querido, o que garante o término da sua jornada é estar pleno do Espírito Santo, como nós lemos aqui no texto. Paulo foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, mas a igreja estava lá, vivia cheia de alegria e plena do Espírito Santo. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa, eu creio de verdade que Deus quer restaurar algumas coisas no nosso meio. O texto fala que esse povo vivia com alegria. Irmão, de verdade eu creio que o Senhor quer restaurar e Ele vai restaurar a alegria da salvação no nosso meio. Sabe, aquela alegria que fazia os nossos olhos brilharem. Aquela alegria que confortava o nosso coração quando nós dizíamos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aí, essas cadeiras aí é resultado de pessoas que perderam a alegria. Cadê o restante dos nossos irmãos? Estão todas vivendo debaixo de uma infelicidade não proporcionada por Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Deus quer restaurar isso em nós. Pessoas que perderam a alegria, perderam o brilho. Um coração alegre aformoseia o rosto. Vou repetir. Um coração alegre aformoseia o rosto. Tira desse seu rosto essa cara rabugenta. Essa expressão carancuda. A alegria que fazia os nossos corações dispararem, os nossos desejos sinceros aflorarem. Você consegue, querido, se sentir alegre só do fato de você pensar, hoje eu vou estar na presença de Deus com os meus irmãos. Um monte de gente não sente mais prazer nisso. Eles foram contaminados pelo mundo e perderam a alegria. O que está enchendo o interior deles é culpa deles mesmos, porque com o passar dos dias, eles foram permitindo outras coisas ocuparem o seu interior. Se você continuar permitindo, com o passar dos dias, outras coisas ocuparem o seu interior, você vai perder as virtudes de Deus aí, irmão. E aí nada mais vai fazer sentido. Ser igreja não vai ter sentido. Ser um não vai ter sentido. Sabe, querido, nós precisamos de graça para manter o que nós recebemos. Eu vou te dizer uma coisa, receber coisas não é a questão é manter o que recebemos. Isso é difícil. Irmão, não é difícil você receber algo de Deus, difícil é você manter o que recebeu. Por isso ele diz, guarda o que você recebeu, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar é outra história, manter é outra história. Sabe, irmão, o seu interior é a habitação do Espírito Santo. Você se tornou a habitação do Espírito Santo.
O problema é que alguns, por não cuidarem do seu interior, acabaram permitindo outras coisas irem morarem lá. O que você está permitindo morar no seu interior? Nós precisamos aprender a manter a habitação do Espírito Santo guardada. Eu vou repetir isso, você tem que aprender a manter a habitação do Espírito Santo guardada. Você tem que começar a guardar seu interior, guardar o seu coração, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu. Sabe quando você se sobrecarrega de coisas que minam suas forças, você verá com o tempo que certas virtudes se esvaíram do seu interior. E assim estamos muitos de nós, crentes hemorrágicos. Parecemos um vaso quebrado, um vaso rachado, que tudo que é colocado se esvai. Vimos para um culto aonde nós sentimos um calafrio, recebemos uma, entre aspas, porção de Deus, mas no outro dia nos sentimos vazios novamente. Porque aquilo que foi derramado sobre nós se perdeu, mas se perdeu porque somos um vaso quebrado, um vaso trincado, um odre velho que não está sendo revestido pelo novo no seu interior. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você não guardar o seu espírito, que é o odre novo, não adianta Deus depositar coisas dentro de você, a sua alma, aliada à sua carne, vai fazer você perder o vinho novo. E assim, existe um monte de crente hemorrágico, eles andam, sangrando, e nada do que Deus coloque neles para. Para de sobrecarregar a si mesmo com coisas que não vêm de Deus. Aguenta aí que até 9 horas eu termino. Vou te dizer o que é sobrecarga. Sobrecarga não é apenas o excesso de coisas sobre o seu ombro. Sobrecarga é primeiramente aquilo que ocupou indevidamente o seu interior. Isso é sobrecarga. Sobrecarga é o acúmulo de coisas no seu interior que não deveriam estar lá. Quando você se permite ser cheio de outras coisas que não é Deus, isso vai sobrecarregar você. E sobrecarga, antes de tudo, não é o que você carrega sobre os ombros, é o que ocupa o seu interior indevidamente. E olha o tanto de coisa que eu e você nos sujeitamos para ocupar o nosso interior indevidamente. E aí a gente não entende porque que a gente vive sobrecarregado na alma. Sabe, houve um tempo no início dessa igreja que nós falamos muito de crentes almáticos. E as pessoas davam trabalho, ficavam mimimi, e a gente virava e falava assim, deixa de ser almático. E o povo ficava bravo, porque a gente chamava eles de almático. Mas deixa eu te falar, Judas fala de um povo almático. Vai ler Judas lá. Um povo almático que não tem o Espírito, que não anda no Espírito, um povo que anda por sensações, um povo que anda por sua mente carnal, por suas emoções. Crentes almáticos, pessoas almáticas, estão sobrecarregando a si mesmas, e aí não entendem por que não conseguem andar, não entendem por que não conseguem passar de fase, evoluir, avançar. O pastor Joseph Prince, ele diz que o importante na vida do cristão é o desapego. É uma das coisas mais importantes na vida do cristão, é o desapego. Se liberar e libertar do que concorre com a vida do Espírito no seu interior. Ele fala que o mais importante na vida do cristão é um negócio chamado descanso. Porque quando você descansa em Deus, quem enche o seu interior é Deus e não o mundo. Esse é o nosso problema.
Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, seja mais cuidadoso consigo mesmo. Seja mais cuidadoso consigo mesmo. Comece a dar para o seu homem interior aquilo que ele necessita para continuar a jornada. Foi por isso que eu te perguntei, o que você fez hoje? O que você fará amanhã? Porque se você permitir que o seu interior seja sobrecarregado, você vai desfalecer e a sua jornada será comprometida. Quem quer cumprir o seu chamado aqui? Amém. Quer cumprir seu propósito? Cuide do seu interior, senão a sua jornada será comprometida. A quantidade de crentes que comprometeram a sua carreira, a sua jornada, não está no gibi. Comprometeram. Pastor Heber, ele diz que recuar primeiro nada mais é do que recuar no seu interior. Olha para todas as pessoas que recuaram na fé, elas perderam um posicionamento dentro delas, elas deixaram de manter algo dentro delas, elas perderam uma firmeza do Espírito dentro delas. Ô irmão, olha para mim, levanta a cabeça, você tem firmeza no Espírito aí dentro? Pastor, o que é firmeza no Espírito? É saber lidar com qualquer coisa que não venha de Deus. Firmeza no Espírito, querido, é você permanecer de pé depois de tudo. E depois de tudo, como diz Efésios ou Gálatas, permaneceis inabaláveis, é Efésios. Você sabe permanecer firme, irmão? Ou na próxima tribulação você vai pensar em abandonar a igreja? Ou no próximo problema com o seu irmão, você vai pensar em deixar todo mundo? Ou no próximo problema na sua família, no seu relacionamento, você vai achar que não dá mais? Você acha que consegue permanecer diante das adversidades? Ou as adversidades vão comprometer a sua jornada? Responda para si mesmo. Se você sustentar a vida do seu homem interior, o seu homem interior sustentará você diante de qualquer adversidade dessa vida. Por isso que Provérbios 18:14 diz assim: o espírito saudável vence a adversidade. Escute, vou repetir: o espírito saudável vence a adversidade, mas o espírito abatido, como restaurá-lo? Como levantá-lo? Como firmá-lo? Como fazer ele avançar? Olha para o seu interior, como é que está o seu interior? Como você está cuidando dele? O seu espírito está abatido ou está saudável? Porque se ele estiver saudável, ele vai firmar você, vai firmar seus pés, vai manter você andando. Quem está entendendo, diga amém. Quantos não comprometeram sua jornada porque perderam o vigor do Espírito dentro de si? Para eles, viver com Deus já não tem mais o mesmo prazer, a comunhão com os irmãos já não lhes proporciona mais alegria. Substituíram o fulgor do Espírito no seu interior pelas opressões dessa vida, se sobrecarregaram a si mesmos com toda sorte de coisas desnecessárias. Ei, Marta, oh Marta, uma só coisa te é necessária. Maria, Marta, oh Marta, Maria escolheu a boa parte, e do seu interior isso não lhe será tirado. Você não entendeu até hoje, irmão, que uma só coisa é necessário, é estar aos pés dele, porque quando você está aos pés dele, verdadeiramente, não vai te ser tirado. Não, mas mais importante que estar aos pés dele é ficar 24 horas por dia segurando no celular e envolvido com porcaria, com lixo, falando da vida dos outros. Irmão, pelo amor de Deus, eu fico impressionado como tem crente que conhece o próximo passo da vida do fulano, mas não sabe o próximo passo que ele tem que dar na sua própria vida. Irmão, se você sabe qual é o próximo passo que a estrelinha tal tem que dar e você não sabe qual é o seu próximo passo que tem que dar, você está mais perdido do que você imagina. Você está mais desviado do que você imagina.
Porque se nós somos capazes de saber aonde a estrela vai estar na semana que vem, e não somos capazes de saber aonde nós precisamos estar amanhã, irmão, tem alguma coisa de muito errado com a gente. Nós não estamos vivendo o evangelho nem aqui, nem na China e nem em qualquer outro lugar. Paulo disse assim: olha, uma coisa, o Espírito Santo me previne, que de cidade em cidade o que me aguarda são cadeias e tribulações. Ele disse: o Espírito Santo me previne. O que é prevenir? É pré-antecipar uma situação que ele vai ser submetido. A maioria de nós é pego de surpresa de coisas que a gente não está nem esperando. E você é pego de surpresa, sabe por quê? Porque você não sabe as coisas concernentes a respeito de si mesmo. E aí Paulo já sabia, qualquer cidade que eu vou enfrentar cadeias e tribulações. Mas a gente sabe da vida dos outros, mas não sabe da nossa. Que tipo de crente nós somos? O que você escolhe, querido, diariamente preenche o seu interior. Por isso algumas reclamações que fazemos são descabidas. Eu vou repetir isso aqui. O que você escolhe diariamente preenche o seu interior, vai ocupar você. Por isso algumas reclamações que fazemos são descabidas, porque elas são fruto das nossas escolhas erradas. Eu acho interessante, impressionante como tem crente que gosta de reclamar do fulano A, B, C e do monte de coisa, sendo que as coisas que ele está vivendo é resultado das escolhas erradas que ele faz. E aí o problema é o outro, mas o fulano só escolhe coisa errada. O fulano só preenche o interior dele com coisas que não prestam. Como poderemos ter sucesso se só fazemos escolhas fracassadas? Eu acho interessante, irmão, a criança judia de nascimento, menino, com 8 anos de idade, ele conhece os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Alguns aqui não tem nem vergonha de saber um versículo. Acho que eu vou fazer um teste aqui agora. Vou perguntar um versículo para cada um. Posso? Posso fazer? Chayane, fala um versículo da Bíblia para mim, filha. Sem olhar na Bíblia. Fernanda, fala um para mim. Cita ele. Posso continuar? E você não tem vergonha na cara de fazer 10, 15, 20, 30, 40 anos, quando uma criança de 8 anos leva muito mais a sério as coisas de Deus do que nós. 8 anos de idade, uma criança sabe de cor e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis. Se eu perguntar quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, você não vai nem saber me dar a sequência. Gênesis, o que vem depois de Deuteronômio? E depois de Josué? Apertou, né? O que está ocupando o seu interior? Me desculpa, que diabos abduziu você? O que está formando você por dentro, irmão? Jesus disse assim em Lucas 21, do verso 34 ao 36, tende cuidado de vós mesmos. O quê? Tende cuidado de vós mesmos, foi Jesus que disse.
para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena. Olha, tudo que eu estou falando, Jesus falou aqui nesses versículos. Resumi toda a palavra no que Jesus falou aqui em Lucas 21. Vai para sua casa e só medita nesses 3 versículos aqui, que você vai entender tudo que eu estou falando aqui nessa noite. E para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa, como armadilha. Quantos crentes não serão pegos de surpresa? Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face da terra. Aí ele diz, verso 36, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando. Fazendo o quê? Para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Sabe o que isso significa? Quem não vigia, quem não ora, será pego de surpresa e não estará em pé na presença do Filho do Homem. Como é que você vai estar quando ele chegar? Jesus fez a pergunta, quando o Filho do Homem vier, porventura, encontrará ele fé na terra? Então tenha cuidado consigo mesmo, para que o seu coração não se encha, se torne pleno com coisas dessa vida terrena, e você se veja sobrecarregado, e seja pego de surpresa. Deixa eu só te dar uma receita aqui, eu vou terminar. Jesus disse nesse texto, vigiai, portanto, em todo tempo, orando. Irmão, quer encher seu interior? Quem quer encher seu interior? Você quer voltar a ter alegria? Quem quer voltar a ter alegria? Não. Quem quer voltar a ter alegria? Quer encher seu interior? Então faça isso. Uma das chaves que nos fará manter o que recebemos se chama oração. Você recebeu um monte de coisa, irmão. Quer manter isso? Ore. Use essa chave ao seu favor. Por isso Judas nos exorta, Judas 1:3, a batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dadas aos santos. Aí no verso 20 ele nos ensina como nós batalhamos por essa fé. Sabe como? Orando. Orando como? No Espírito Santo, em línguas. Ore, irmão. Amém? Amém, irmão? Quer manter a alegria? Ore. Quer manter a plenitude do Espírito? Ore. Quer manter a vontade de continuar? Eu quero desistir. Não, você não é dos que retrocedem. Não, eu acho que você é. Eu vou repetir, você não é dos que retrocedem para a perdição. Você é daqueles que avançam para a vida eterna. Irmão, eu estou trazendo uma palavra de sentença sobre a sua vida e é assim que você reage. Eu vou te dar mais uma chance para melhorar isso. Você não é daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a vida eterna. Quer se manter firme? Ore. Orar é se firmar em Deus, mas é também firmar as coisas de Deus no seu interior. Quando você ora, você se firma em Deus, mas você também firma as coisas de Deus no seu interior quando você ora. Por que tem gente que não tem firmeza? Porque não ora. Não tem firmeza nenhuma. Aí você vai olhar para a vida de oração delas, não existe. Irmão, olha para mim. A maioria das coisas que perdemos primeiro na oração. Parou de orar? Perdeu. Sabe por que você perdeu? Porque parou de orar. Orar não é prática religiosa, irmão. A gente trata a oração como prática religiosa, né? Mas orar é vida. Orar é respirar. Orar é se mover. Oração tem a ver com ação. Orar é se firmar. Orar, escute, repita isso comigo, orar, mais forte, diga orar, é montar guarda no seu interior. Quem ora está guardando seu interior. Orar, querido, é se pôr como sentinela por si mesmo. Sabe por que o diabo vem e rouba as coisas de você? Porque você não ora. Porque quem ora está guardando o seu próprio interior, está se mantendo sentinela. Orar é receber a recompensa que vem de Deus.
Jesus falou assim dos religiosos, que os religiosos gostavam de orar em pé nas esquinas e nas praças, a fim de serem vistos pelos homens. E Jesus disse assim: eles já receberam a recompensa deles. Aí Jesus vem e diz assim: mas vocês não vai ser assim não. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar para o seu quarto, vocês vão fechar a porta e vocês vão orar ao seu pai em secreto, e o seu pai que está em secreto recompensará vocês. Amém. Quer recompensa? Ore! Sabe, irmão, a base da nossa oração não deveria ser para recebermos coisas exteriores, mas para mantermos coisas interiores. Não estou falando que você não pode orar para receber coisas, pode, mas você deve orar primeiramente para manter coisas aí dentro. Quem entendeu, diga amém. Estou terminando. Pastor, por que eu oro então? Vou te dizer, você ora para manter coisas no seu interior, você ora para manter seu relacionamento com Deus, você ora para ter sintonia com Ele, você ora para manter a fé no seu interior, você ora para se manter animado, você ora para se manter disposto, você ora para se manter na luz, você ora para manter a alegria, você ora para manter seu coração aquecido, você ora para várias coisas. Vê uma pessoa que se esfriou. Já viu alguém que se esfriou na fé? Sabe o que ele fez? Ele cometeu o seguinte erro: ele parou de orar. Pessoa que congelou, petrificou, endureceu, é gelado, é sorveteriano, parou de orar. A ordem do bom funcionamento da sua vida, querido, parte do espiritual para o natural, não é o contrário. Quer que a sua vida funcione bem? Quer com que as coisas da sua vida estejam em ordem? Primeiro é o espiritual. Repita isso comigo: primeiro é o espiritual. Se você deixa de fazer algo no espírito, sabe para quem que você vai fazer? É para a carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne vai só prejudicar a si mesmo. Por isso que aquilo que perdemos, perdemos primeiro na oração. Olha, irmão, sério, volte a orar. Olha para o seu irmão e diga para ele: irmão, volte a orar. Amém? Se nós estamos encontrando outras razões melhores para viver fora do que da presença de Deus, irmão, é porque nós nos perdemos interiormente. Não pode ter razão melhor do que a presença de Deus. Eu gosto tanto de... você se perdeu interiormente. Se ache mais uma vez. Amém? Para você não viver embriagado com esse mundo. E não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do... Como que ele manda a gente se encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Veja, escute isso. A mesma coisa, eu vou ter que dizer isso. Se a razão de perdermos muitas coisas é porque paramos de orar, a razão de nos enchermos de muitas coisas é orarmos. Se a razão de perdermos muitas coisas é porque paramos de falar, a razão pela qual seremos cheios novamente é falarmos. Volte a falar. Quem entendeu, diga amém. Paulo disse assim em 1 Coríntios 14: dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Irmão, volte a orar em línguas. E aí você vai ver um ressurgir da alegria no seu coração. Você vai ver um ressurgir de coisas que você tinha e você perdeu com o passar do tempo. Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Alimente o seu interior com Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Você foi chamado para ser casa de oração e não casa de murmuração. O Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Você é um receptáculo do Espírito Santo, irmão, cheio das virtudes do Pai. Por isso, cuide disso aí, para que ninguém, nem esse mundo, roube
o que Deus te deu. Glória a Deus. Vamos cear nessa noite, fica de pé no seu lugar.